Os movimentos oscilatórios que a gente estava estudando até agora, né? Então eles foram sistemas ideais, ou seja, um sistema que oscila indefinidamente sob a ação de uma única força restauradora linear. Então, no caso, por exemplo, se eu colocasse aqui um sistema massa-mola ideal, ele ficaria lá oscilando eternamente. Nesse caso aqui, ele já não seria um sistema massa-mola ideal, tá? Que de fato a maioria dos sistemas reais não são, né? Eles não são conservativos, tá? Eu tenho forças não conservativas atuando sobre ele. Consequentemente, eu vou ter atrito e resistência do ar, tá? Como forças conservativas, não conservativas mais comuns. Então, nesse caso, a energia mecânica do sistema vai diminuir com o tempo. E quando isso ocorre, eu chamo que esse tipo de movimento, né? Ele é um movimento amortecido. Um exemplo de movimento amortecido é o que está apresentado aqui nessa figura. É quando um objeto é preso a uma mola e ele está submerso em um líquido viscoso. Nessa situação, então, eu tenho duas forças atuando sobre ela. Tá? Então, eu vou ter uma força de retardo, que pode ser expressa por R igual a menos B vezes V. Isso vocês já viram lá em Física 1, onde B é uma constante, né, chamada de coeficiente de amortecimento. E observe, né, que essa força é proporcional à velocidade do corpo em movimento e atua na direção oposta, tá, à velocidade do corpo em relação ao meio, por isso desse sinal negativo. E a outra força que está atuando, né, sobre o sistema é a força restauradora, que seria a força da mola, né? Então seria menos kx. Então, dessa forma, a gente pode escrever, através da segunda lei de Newton, né, escrever a seguinte equação, onde eu tenho que a somatória das forças atuando sobre esse sistema massa-mola, né, sobre essa massa, vai ser igual a menos kx menos bv. Tá? E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Ok, então eu vou ter aqui menos kx, menos b, o v eu vou escrever com uma primeira derivada da posição em relação ao tempo, e isso vai ser igual a massa vezes aceleração, sendo que a aceleração é a segunda derivada da posição em relação ao tempo. E quando a força de retardo for pequena, comparada à força restauradora máxima, ou seja, quando esse b, né, no caso, foi pequena, a solução para essa solução será essa equação, onde x é igual a e elevado a b sobre 2m vezes t, cosseno de ômega t mais φ. E se vocês quiserem, né, vocês podem verificar se essa é a solução desse problema, dessa equação ou não, né, derivando essa equação uma vez, né, e depois derivando, fazendo a segunda derivada dessa equação, fazendo a primeira e segunda derivada dessa equação. E aí você pega o seu resultado e substitui nessa equação de cima. E aí você tem que conferir, né, se o membro os membros do lado esquerdo for igual ao membro do lado direito. Se tiver uma igualdade, essa aqui seria a solução desta equação. Mas o fato é que eu não vou ficar aqui resolvendo, tá, essa equação até o momento de chegar nessa equação de posição de oscilação amortecida. Mas caso você queira conferir, você faça isso que eu falei, tá? Tire a primeira derivada, substitua aqui, faça a segunda derivada dessa equação e substitua aqui e compare os resultados. E em cima dessa equação, tá? A frequência angular, no caso, da oscilação vai ser dada por raiz quadrada de k sobre m menos b sobre 2m, e isso tudo elevado ao quadrado. Tá? Isso aqui é relativo à mola, e isso aqui é relativo ao amortecimento do meio. E a frequência angular de um oscilador amortecido, ele também pode ser expresso por essa equação, onde ao invés de usar k sobre m, eu utilizo o ômega zero ao quadrado. Sendo que, obviamente, né, esse ômega zero vai ser, então, igual a raiz quadrada de k sobre m. Dessa maneira, perceba, preste atenção, que ômega é a frequência angular do oscilador amortecido e o ômega zero seria a frequência angular na ausência de uma força de retardo. Ou seja, ele seria um oscilador não amortecido, essa frequência angular. E muitas vezes também esse ômega zero é chamado de frequência natural do sistema.
Agora, voltando aqui à nossa equação da posição em relação ao tempo, que ele difere, né, que vocês podem ver em relação àquela do oscilador harmônico simples sem amortecimento, por esse fator aqui, tá? Que naquele do harmônico simples sem amortecimento, eu teria uma amplitude constante. Nesse caso aqui, agora não. Perceba que a amplitude ele está variando, né, com essa exponencial elevada a menos b sobre 2m elevado a t. E ainda mais, né, que ele está decaindo exponencialmente, por causa aqui do sinal negativo. Então, quando uma força de retardo foi pequena, o caráter oscilatório, como a gente pode ver aqui, do movimento é preservado, mas a amplitude vai diminuindo exponencialmente, fazendo com que no final, essa amplitude ele fique igual a zero, e fique aqui na posição de equilíbrio. E essas linhas azuis tracejadas, elas definem um envoltório da curva de oscilação. E ele vai representar, então, esse decaimento exponencial, que está sendo mostrado aqui. Então, você perceba que essa amplitude vai caindo exponencialmente. E dependendo, né, de qual for a constante da mola, qual for a massa desse corpo, essas oscilações são mais rapidamente amortecidas para valores maiores, quando tiver essa força de retardo. Aqui a gente tem um gráfico da posição de oscilação em função do tempo. E nesse gráfico são mostradas 3 curvas, e são 3 curvas de tipos diferentes de oscilações amortecidas, onde eu teria o A representado pela subamortecida, o B pela criticamente amortecida e o C pela superamortecida. Então vamos analisar esse comportamento através da frequência angular, onde, lembrando, aqui é a frequência angular do sistema amortecido, e ele é composto pela frequência angular do sistema sem amortecimento, e esse aqui é o termo de amortecimento. Então vamos analisar o seguinte, olha só. Se esse termo ele for muito pequeno, de tal forma que ele for menor do que esse ômega zero, então eu vou ter um sistema subamortecido. Então ele vai ter essas oscilações, mas essas oscilações vão se diminuindo. Lembrando, se, por exemplo, esse termo aqui todo ele fosse igual a zero, chegasse igual a zero, aqui eu poderia ver o seguinte, olha, que a minha frequência angular do sistema amortecido seria igual à minha frequência angular do sistema não amortecido, ou seja, eu teria uma frequência angular não amortecida e, consequentemente, aqui eu teria uma amplitude constante. Mas como ele tem uma pequena força aqui de retardo, essa frequência amortecida, ela vai tendo as suas amplitudes diminuindo de altura. Ok. Agora, vamos analisar a situação que esse termo ele for igual a esse termo. Se esse termo for igual a esse termo, isso aqui vai se cancelar. Então, isso aqui cancelar. Então, isso aqui vai ficar um termo igual a zero. E a frequência angular igual a zero vai ser igual a zero. Consequentemente, esse sistema ele vai tender a chegar ao equilíbrio, mas ele nunca vai ultrapassar. Consequentemente, ele não vai oscilar. Ok? Agora, também, além desses dois tipos de sistemas, eu posso ter esse sistema C, que é o sistema superamortecido. É quando que esse termo ele for maior do que esse termo. Consequentemente, ele vai demorar muito tempo para que, uma vez que eu coloque ele numa posição fora do equilíbrio, ele retornar à sua posição de equilíbrio. Vai levar um tempo muito grande. Então, nesse A, nesse sistema subamortecido, ele vai ter uma frequência angular. Já no caso do oscilador criticamente amortecido e no oscilador superamortecido, eu não vou ter uma frequência angular. Aqui, no criticamente amortecido, quando esses dois termos forem iguais, ele vai ser igual a zero, então tem uma frequência angular igual a zero, E se esse aqui superar em relação a esse, aí mesmo que eu não vou ter uma frequência angular. Aqui temos um simulador, cujo endereço você pode acessar através do link abaixo, que é um simulador que mostra os 3 tipos de oscilações amortecidas. Então aqui, por exemplo, eu tenho
o subamortecido, o superamortecido e o criticamente amortecido. Então vamos começar aqui no subamortecido. Então aqui eu vou ter um sistema massa-mola, e aqui ele já está esticado, né? Ele não está na posição de equilíbrio. Então perceba que na posição 0, ele está na posição de 10 metros. Então ele já está esticado. Então vamos lá, aqui eu coloco para oscilar. Aqui perceba que está variando o tempo. E agora eu estou vendo aqui como que está sendo, né, as posições ao longo desse tempo. Aqui seria a sua posição de equilíbrio, ele saiu lá da posição de 10 metros. Então ele vai oscilando, né, de maneira amortecida ao longo do tempo. Então ele vai caindo aqui a sua amplitude exponencialmente, né? A amplitude vai caindo exponencialmente. Então perceba também que a mola vai oscilando cada vez menos. Até que vai chegar num certo momento que ele simplesmente vai parar de oscilar, né? Devido ao amortecimento. Ok, vamos ver agora, né, num sistema criticamente amortecido. Num sistema criticamente amortecido seria quando que aquela minha frequência angular ele fosse igual àquele meu termo de retardo. Então, vamos colocar aqui. Deixa eu reiniciar. Então ele vai sair da mesma posição, então de maneira esticada, na posição de 10 metros. E agora eu vou colocar aqui no sistema criticamente amortecido. E vou colocar ele para funcionar. Perceba, né, que ele vai indo em direção à posição de equilíbrio, mas nunca vai ultrapassar essa posição de equilíbrio. Então aquele meu ômega de retardo seria igual a zero. Não haveria um movimento, uma frequência angular para o sistema. Ele simplesmente volta para sua posição de equilíbrio, mas sem sofrer uma oscilação. E finalmente, vamos ver aqui no sistema super amortecido. Então ele vai partir da mesma posição, tá? Da posição 10. Eu vou soltar o sistema e ele vai chegar à posição de equilíbrio, agora de uma maneira muito mais lentamente. Então perceba que ele está indo bem lentamente na posição de equilíbrio, porque ele está acima daquela criticamente amortecida, ele está super amortecido. Então ele vai demorar muito para chegar aqui na sua posição de equilíbrio. Tanto é que ainda ele está aqui, né? Não voltou ainda na posição 0. Então isso aqui vai persistir, né? Esse movimento, até chegar lá na posição. Mas o fato, então, se vocês quiserem, vocês podem usar esse simulador para analisar, para verificar o que ocorre na diferença entre os sistemas de amortecimento no subamortecido, no criticamente amortecido e no superamortecido. No vídeo a seguir, produzido pela USP e pela Univesp, será mostrado um experimento mostrando, né, o amortecimento das oscilações, né, no sistema massa-mola. Então vai mostrar o amortecimento subcrítico, crítico e o supercrítico. Nesta demonstração usaremos detergente líquido, shampoo, água, um tubo de vidro numa base de madeira e um pedestal com um sistema massa-mola. Com esse material, montaremos um sistema massa-mola na posição vertical, capaz de oscilar por muito tempo quando posto para se movimentar no ar, já que perde pouca energia a cada oscilação. O sistema comporta-se como um oscilador harmônico simples, cujo período depende dos valores da massa e da constante elástica da mola. Se imerso num líquido como a água, a massa seguirá oscilando, porém com uma amplitude menor a cada oscilação.
Este tipo de amortecimento é chamado de subcrítico, cuja característica é a diminuição da oscilação de forma lenta e gradual, resultando em um amortecimento fraco. Trocando a água por detergente líquido, podemos notar uma diferença acentuada. O detergente é um líquido mais viscoso que a água e, por isso, provoca uma resistência ainda maior ao movimento da massa. Agora, o sistema massa-mola perde rapidamente a sua energia de oscilação, deixando de ser um movimento periódico. Este tipo de amortecimento é chamado de crítico, cuja característica principal é a de que o sistema chegue rapidamente ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Esse sistema é ideal, por exemplo, para amortecedores de veículos em geral. Se o líquido for ainda mais viscoso, tal como um shampoo, pode-se observar outra variedade de amortecimento, que é o supercrítico. Nesta situação, o sistema se move de forma ainda mais lenta por causa da maior viscosidade. Assim, podemos ver como ele demora mais até chegar ao ponto de equilíbrio quando posto para oscilar. Nesse exercício, é descrito o seguinte: um corpo de 10,6 kg oscila na extremidade de uma mola vertical que tem uma constante de mola de 2,05 vezes 10 a quarta newton por metro. E a resistência do ar, é representada pelo coeficiente de amortecimento, e esse valor é igual a 3 vezes 3, newton vezes segundos por metro. E é solicitado para você calcular a frequência da oscilação amortecida. No item B, por qual porcentagem a amplitude da oscilação diminui em cada ciclo, ou seja, a cada período, E no item C, encontre o intervalo de tempo que decorre enquanto a energia do sistema cai para 5% do seu valor inicial. Aqui temos a resolução do problema, onde no item A era pedido para calcular a frequência da oscilação amortecida. Muito bem. O que eu vou determinar primeiro é a frequência angular, para depois relacionar com a frequência da oscilação, ok? Uma vez que eu sei que a frequência angular se relaciona com a frequência, como frequência igual a frequência angular sobre 2π. Mas então primeiro vou encontrar a frequência angular. E a frequência angular amortecida, ela vai ser igual a raiz quadrada da frequência angular sem o amortecimento, menos B, que seria a constante de amortecimento, dividido por 2m, esse termo elevado ao quadrado. Essa constante de amortecimento já foi dada, a massa também já foi dada. Tá? Então, o que eu preciso determinar é qual a frequência angular sem o amortecimento. E a frequência angular sem amortecimento pode ser obtida sabendo que a frequência angular sem amortecimento é igual a raiz quadrada de K sobre M. M é a massa, K é a constante da mola, e a constante da mola foi dada no enunciado. Então, ao substituir, vou encontrar que a frequência angular sem o amortecimento é igual a 44 radianos por segundo. Muito bem, agora, em posse dessas informações, eu vou tentar obter a frequência angular com o amortecimento, tá? Com oscilações amortecidas. Ao fazer essa substituição, eu vou verificar o seguinte: devido ao fato, que esse termo, ele, no final das contas, esse termo, que é um termo de amortecimento, ele é relativamente pequeno, eu vou ver que a sua frequência angular
que ao substituir ficou em 44 radianos por segundo, é praticamente idêntica, tá? Ou idêntica a essa frequência angular sem o amortecimento. Esses dois valores vão se diferir? Vão se diferir, mas depois de não sei quantas casas decimais aqui. Tá? Então ele vai diminuir, mas ele vai diminuir com um valor muito pequeno. Ok, então aqui eu tenho a minha frequência angular, que eu posso então relacionar com a minha frequência, que aí eu obtenho que essa minha frequência vai ser igual à frequência angular sobre 2π, que no final das contas vai ser igual a 7 Hz. No item B é solicitado, né, por qual porcentagem a amplitude da oscilação diminui em cada ciclo. Então, aqui eu estou trabalhando inicialmente com a equação, né, da posição de oscilação, né, que com o amortecimento vai ser igual a x igual à amplitude original vezes e elevado a menos b sobre 2mt cosseno de ômega t mais φ. Ok. Esse termo aqui, né, que ele me dá a questão da variação da amplitude com o passar do tempo. Então, por um tempo igual a zero, esse termo aqui fica igual a 1, consequentemente, a minha posição é igual à amplitude máxima, né, que é esse A0. Conforme esse tempo vai passando, essa minha amplitude vai diminuindo de acordo com esse termo. Então, e aqui eu posso desconsiderar, tá? Porque eu só quero saber como está variando essa minha amplitude. Então, como eu sei que ele está pedindo, né? Como está variando a cada ciclo, e eu sei que cada ciclo é o período. Então, o período, no caso, é igual a 2π sobre a frequência angular. Então, eu posso pegar esse período, né, que é um tempo, e substituir aqui na minha equação. Então, a amplitude ela vai mudar de A0, que é a amplitude original, a amplitude máxima, tá? Para uma amplitude que vai diminuindo a cada ciclo, né? Então, eu faço a substituição, então vou obter que a amplitude muda de A para A0, né? Através desse termo. E esse termo é e elevado a menos 2πb dividido por 2 vezes m frequência angular. Tá? É só pegar esse período e substituir aqui no tempo. Então, agora eu quero determinar qual vai ser a porcentagem, né, que essa amplitude diminui a cada ciclo. Muito bem, se eu quero saber a porcentagem, então eu quero saber aqui a minha amplitude original, menos essa minha amplitude que está diminuindo a cada ciclo, dividido pela minha amplitude original. Ok? Aqui eu já cancelei, né, esse 2 por esse 2, então por isso que ele ficou apenas menos π sobre b dividido por m vezes a frequência angular. Aqui eu posso ainda simplificar, né, para facilitar as minhas contas. Então aqui, ao ficar essa razão, vai ficar 1 e aqui vai ficar simplesmente e elevado. Aqui eu fiz a substituição do valor de b e da massa e também da frequência angular. Então aqui ficou e elevado a menos 3π sobre 10,6 vezes 44. Então, finalmente, isso vai me dar igual a 1 menos 0,97998. Então, perceba que a cada ciclo, né, ele vai ter uma diminuição de 0,02, tá? Ou de aproximadamente de 2%. Então, a cada ciclo, essa amplitude vai diminuir aproximadamente 2% do seu tamanho. Então, é um valor relativamente pequeno. E nesse item C, é solicitado para você encontrar um intervalo de tempo que decorre enquanto a energia do sistema cai para 5% do seu valor inicial. Então, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que a energia é proporcional a amplitude elevada ao quadrado. Tá? Então, eu tenho que a energia é igual a meio de K vezes amplitude elevada ao quadrado. A segunda coisa que eu tenho que lembrar é que a amplitude, né, eu tenho a fórmula de amplitude e como ela decai ao longo do tempo no sistema amortecido. Então, aqui é aquele x igual a zero vezes e elevado a menos b vezes t dividido por 2m. Mas como aqui eu tenho amplitude ao quadrado, né? Então isso vai ser igual a meio de k amplitude original elevado ao quadrado e elevado a menos 2 vezes b vezes t dividido por 2m. Tá?
ao fazer as suas devidas simplificações, né? E também lembrando que eu posso chamar esse termo aqui, né, como a minha energia original, né? Perceba que eu tenho meio de Ka0 ao quadrado, né? Então aqui eu posso chamar como a minha energia original. Então essa minha energia de amortecimento vai ser igual à minha energia original vezes o termo de amortecimento, que é igual a E elevado a menos B vezes T dividido pela massa, tá? Então, aqui eu tenho a energia original e aqui eu tenho a minha energia amortecida, onde tem aqui meu termo original da energia e o meu amortecimento. Ok, agora ele está solicitando para saber qual vai ser o tempo, né, decorrido quando a energia cai para 5% do seu valor original. Se é 5% do seu valor original, então eu tenho que fazer o quê? 5% de E0, né? Então isso corresponderia a 0,05 da energia original. Isso vai ser igual à energia original elevado a energia original vezes E elevado, tá, a menos 3T dividido por 10,6. O 3 era devido ao coeficiente de amortecimento, o 10,6 devido à massa, tá, lá do bloquinho. Ok, então tenho esses termos, né? Aqui eu tenho a minha energia original e aqui a energia original, então posso simplificar, né? Então ao dividir isso vai ficar igual a 1. Então eu teria que 0,05 é igual a E elevado a menos 3T dividido por 10,6. Muito bem. Isso aqui eu posso rearranjar, né? Então eu posso reescrever essa equação como E elevado a 3T dividido por 10,6. Isso vai ser igual a 20. Muito bem. Agora eu tenho que encontrar uma maneira, né, de encontrar o tempo. Então o que eu posso fazer é fazer o logaritmo neperiano em ambos os lados, né, da minha equação. Então, vou aplicar o logaritmo neperiano. Ao fazer isso, né, eu vou encontrar que 3t dividido por 10,6 vai ser igual a ln de 20. Tá? Finalmente, né, eu sei que ln de 20 é igual a 3. Tá? Então, eu vou encontrar que o meu tempo decorrido para que caia apenas a 5% do valor inicial, esse tempo vai ser igual a 10,6 segundos. E uma aplicação dessas oscilações amortecidas são nos amortecedores de automóveis, que seria a suspensão do automóvel. As forças de amortecimento de um carro vai depender da sua velocidade e impede que a oscilação ocorra a cada saliência, né, que o carro vai passar e você fique lá oscilando toda hora, tá? Então, para o conforto do passageiro, o sistema, né, deve ser criticamente amortecido ou ligeiramente subamortecido. Se ele fosse um sistema com uma suspensão super amortecida, né, então o carro, ao passar por uma saliência logo após a primeira, as molas da suspensão ainda estariam totalmente comprimidas, né, em razão do primeiro solavanco. Então não conseguiria absorver completamente um impacto. Um outro exemplo de oscilações amortecidas seria o caso do amortecedor de massa, que seria um pêndulo com uma massa muito grande que é colocado em prédios gigantescos, tá, de altura. Então, como funcionaria? Então, aqui seria o exemplo do prédio, né, em Taipei, que ele tem 101 andares, alguma coisa assim. Então, lá em cima é colocado esse pêndulo, por quê? Porque, imagine, né, se tivesse um terremoto, então tem uma torre muito alta, então eu teria essa torre que ficaria oscilando, tá, de um lado para o outro. Muito bem. O que acontece se eu colocar esse amortecedor de massa? Então ele vai fazer com que essas vibrações, né, de oscilação elas diminuam, sejam amortecidas. O que acontece é, imagine que tenho essa torre, ela vindo para essa direção, tá? Vindo à direita. Por inércia, esse pêndulo teria uma tendência a ficar na sua posição original. Tá? Então é como ele tentasse contrabalançar a questão dessa oscilação. Enquanto essa torre estivesse se movimentando para a direita, essa massa ficaria na sua posição original, né? Então meio que empurrando para a esquerda. A partir do momento que essa torre viesse aqui para a esquerda, essa massa viria aqui para a direita. Tá?
Então, tentando meio que cancelar essa oscilação. Então, isso aqui seria um amortecedor de massa. Um exemplo mais ou menos similar é você pensar, por exemplo, eu tenho uma bacia, né, cheia de água. Tente pegar essa bacia e agora movimenta para direita para esquerda. Tá? Então vai movimentando para direita e para esquerda. Perceba que aquele volume de água, se você está movimentando nessa direção, o volume de água tende a manter nessa direção oposta. Quando você volta a bacia para essa posição, você vai ter um volume de água indo para outra direção oposta. Tá? Então seria mais ou menos essa situação. Então você teria uma tendência de amortecer, tá, essas oscilações. Vimos que a energia mecânica de um oscilador amortecido diminui com o tempo, como resultado de uma força resistiva. No entanto, é possível compensar essa perda de energia em um sistema amortecido aplicando uma força externa periódica. Aqui tem um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Aqui eu tenho um sistema massa-mola, que se fosse um sistema amortecido e colocasse ele para oscilar, ia chegar um momento que ele ia interromper a sua oscilação. No entanto, se com a minha mão eu começar a aplicar uma força com uma certa periodicidade, eu conseguiria manter esse sistema oscilando. Então, se a amplitude do movimento permanecer constante, né, isso significa que a entrada de energia por ciclo é exatamente igual à diminuição da energia mecânica em cada ciclo, devido a essas forças resistivas. E esse sistema, que tem uma força externa para fazer com que um corpo oscile, é chamado de oscilações forçadas. Um exemplo comum de oscilador forçado é do tipo amortecido, acionado por uma força externa que varia periodicamente e que ele possua, né, como a função essa daqui. Então eu teria uma força, que ele está dependendo do tempo, que vai ser igual a esse F0, seno de ômega t. Então perceba que eu tenho uma força variável, onde F0 seria a minha força máxima, e esse seno de ômega t que está me mostrando como que ele está variando, né, ao longo do tempo. Então está variando aqui, nesse caso, de maneira senoidal. Então, ômega é a frequência angular dessa força propulsora. Então aqui eu estou usando esse ômega como uma frequência angular dessa força propulsora. Então, em geral, essa frequência angular ela é variável, enquanto que a frequência natural do oscilador é fixa, pelos valores de K e M. Aqui os valores K e M, porque eu estou trabalhando no sistema massa-mola. Então, usando a segunda lei de Newton, né? Então a gente tem que fazer aqui a somatória das forças e igualar isso a massa vezes a aceleração. Eu teria esse termo, que seria o termo dessa minha força externa, né, o sistema, que está variando de maneira senoidal. Eu tenho um termo aqui de amortecimento. Aqui eu tenho o termo da mola, né, da força da mola. E aqui vai ser igual a massa vezes a aceleração. A solução geral para essa equação ela é bastante longa e não vai ser apresentada. Mas a gente pode conseguir uma solução para um caso específico, ou pelo menos vamos trabalhar a solução para um caso específico. Então, que caso seria esse? Vamos imaginar que eu tenho um sistema massa-mola, onde ele está inicialmente em repouso, em estático, e aí está sendo fornecida uma força propulsora, né, através da minha mão. E essas amplitudes, né, então eles vão começar a aumentar depois de um período suficientemente grande. Se a energia propulsora dessa força externa, né, se a energia propulsora for igual à energia perdida pelo amortecimento forem iguais, né, uma condição de equilíbrio estacionário é alcançada. Então, o estado estacionário é alcançado. E que estado estacionário é esse? É que eu teria uma oscilação com uma amplitude constante. E a solução para essa equação, quando eu tenho um estado estável alcançado, ou seja, quando eu tenho uma amplitude constante, a sua solução será essa daqui, onde eu tenho uma amplitude, né, que não vai variar ao longo do tempo, onde que essa amplitude, né, vai ser igual a F0, esse F0, no caso é aquela minha força devido à ação externa, dividido pela massa, isso daqui dividido pela raiz quadrada da frequência angular ao quadrado. Essa frequência angular ao quadrado é devida à minha força externa, menos a frequência angular zero ao quadrado,
Essa aqui seria a frequência do oscilador, do sistema massa-mola, esse termo elevado ao quadrado, mais B ômega dividido por M, onde B seria aquele meu fator de amortecimento, esse termo elevado ao quadrado. Sendo que, aqui só enfatizando que esse ômega zero é igual a raiz quadrada de K sobre M, onde esse termo é a frequência natural do oscilador não amortecido quando B for igual a zero. Para pouco amortecimento, tá? Então esse termo aqui próximo de zero, e quando a frequência da força motriz ele está próximo da frequência natural, né? Então ômega próximo da frequência natural, vai ocorrer um aumento na amplitude. Então, de fato, perceba que se isso daqui, né, ele for muito pequeno, próximo de zero, isso daqui ele também for a frequência angular for igual a aproximadamente a frequência natural, né? Então esse termo aqui também vai ficar próximo de zero. Então aqui eu teria um valor muito abaixo de 1. Consequentemente, eu teria uma amplitude crescente, tá? Uma amplitude alta. Então esse aumento de amplitude é chamado de ressonância. E a frequência natural, esse ômega zero, também é chamado de frequência de ressonância do sistema. E na ressonância, a força aplicada está em fase com a velocidade. Consequentemente, a potência transferida para o oscilador é máxima. Então, lembrando que eu tenho lá na F, né, ela variava com o tempo, como seno de ômega t. E a posição, né, do oscilador, ele varia como A cosseno de ômega t mais φ. Mas se eu derivar essa equação de x em relação ao tempo, percebo que eu vou ter uma grandeza, né, de seno de ômega t mais φ. Consequentemente, a força aplicada e a velocidade são proporcionais a seno de ômega t mais φ. E como potência, que vocês viram lá em Física 1, é a força produto escalar pela velocidade, então significa o seguinte, se tá, a força e a velocidade estarem em fase, né, se estiverem em fase, oscilando em mesma fase, então eu vou ter uma potência máxima, tá? Então eu vou ter uma transferência de energia para aquele oscilador cada vez maior, então fazendo com que aumente as suas amplitudes. Aqui é mostrado um gráfico de amplitude versus frequência de angular, né, da força propulsora para um oscilador forçado com e sem amortecimento. Aqui eu tenho uma curva sem amortecimento e aqui eu tenho curvas, né, duas curvas, a verde e azul, com amortecimento. Então perceba o seguinte, olha só, conforme a minha frequência angular, tá, dessa força propulsora, ele se iguala à frequência natural, né, a frequência de oscilação natural do sistema, perceba que eu consigo ter agora aqui o aumento da amplitude. Então aqui eu teria o fenômeno da ressonância. E perceba o seguinte, conforme o valor de B, tá, que seria esse amortecimento, ele aumenta, eu vou ter uma curva mais larga. Aqui eu tenho um amortecimento grande, então aqui eu tenho uma curva larga. Aqui eu tenho um amortecimento menor, né? Então eu tenho um B menor, então eu tenho uma curva mais estreita e uma amplitude maior. E aqui no caso limite, onde eu não tivesse um amortecimento. Então perceba que eu tenho uma amplitude extremamente alta, que isso se aproximaria ao infinito quando a minha frequência desse sistema, dessa força externa, se igualasse à frequência natural do sistema. Agora, obviamente, né, que eu sempre vou ter algum amortecimento no sistema real, por isso que essas amplitudes também não vão chegar ao infinito. Nesse outro vídeo produzido pela USP e pela Univesp, é mostrado agora, né, um oscilador harmônico forçado. Então é um experimento, né, usando massa-mola, onde, entre outras coisas, ele vai mostrar o efeito da ressonância. Nesta demonstração usaremos um sistema massa-mola dentro de um tubo de vidro acoplado a um motor, fios de ligação e uma fonte de tensão variável. Por meio dos fios de ligação,
os terminais da fonte são ligados ao motor. O motor, por sua vez, possui um eixo excêntrico, que é ligado ao sistema massa-mola por meio de um fio fino de nylon. A tensão de saída da fonte pode ser variada, e com isso pode-se variar a frequência de rotação do motor. Aumentando-se lentamente a tensão da fonte, o motor passa a girar cada vez mais depressa, transmitindo energia ao sistema que lentamente passa a oscilar. Pode-se notar que a amplitude de oscilação aumenta conforme aumentamos a tensão da fonte. O oscilador massa-mola, quando posto para vibrar, oscila numa determinada frequência natural que depende da sua massa e da constante elástica da mola. Esta é a frequência na qual o sistema massa-mola oscila naturalmente, quando a mola é esticada e solta. O motor ligado ao sistema força o conjunto a oscilar, e por isso é chamado de oscilador forçado. Porém, quando o motor transmite a vibração coincidindo com a frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, obtém-se o fenômeno chamado de ressonância. Nesta situação, o sistema massa-mola absorve o máximo de energia do oscilador, aumentando a sua amplitude de oscilação. Assim, não adianta aumentar a frequência de rotação do motor além da frequência natural de oscilação do sistema massa-mola, pois ele não irá oscilar com maior amplitude. Acima desta frequência, ou abaixo dela, o sistema não absorve a máxima energia de vibração transmitida pelo motor, pois são frequências em que o sistema não oscila de forma natural e, portanto, resultam numa oscilação menor. Então, nesse último exercício, temos um corpo de 2 kg preso a uma mola que se move sem atrito, né? Consequentemente, o B é igual a zero, e é impulsionado por uma força externa dada pela expressão, que força é igual a 3 seno de 2πt, onde F é dada em newtons e T em segundos. A constante da mola, né, é de 20 newtons por metro, e é para se encontrar a frequência angular de ressonância do sistema, a frequência angular do sistema impulsionado e, por fim, a amplitude do movimento. Aqui eu tenho a resolução do exercício, onde no item A é solicitada a frequência angular de ressonância do sistema. Então, eu tenho que trabalhar primeiro, né, com a força externa, e a força externa, no caso, ele era dada por 3 vezes seno de 2πt, né, newtons. Então, a força variava, né, conforme o tempo, através dessa equação. E eu tenho que lembrar, né, que eu tenho aqui que esse termo que acompanha o tempo nessa equação é a minha frequência angular. Então, a minha frequência angular de ressonância vai ser de 2π. E também eu tenho que lembrar que essa frequência angular é igual a 2π sobre o período. Sendo que, tá, para isso daqui ser igual a 2π, eu tenho que ter meu período igual a 1 segundo. Tá? Então, já consigo duas informações através dessa equação. Primeira, que eu tenho a minha frequência angular igual a 2π radianos. E como eu sei que a frequência angular é 2π sobre período, eu sei que meu período tem que ser igual a 1 segundo. Muito bem. Agora eu preciso saber qual que é a frequência angular do sistema impulsionado, ou qual seria a frequência angular, né, natural daquele sistema. Então, a frequência angular natural, né, vai ser igual a raiz quadrada de K sobre M, onde K é a constante da mola, M é a massa do bloquinho. Então, isso vai ser igual a raiz quadrada de 20 sobre 2. Então, eu sei que essa frequência angular, né, essa frequência angular natural,
vai ser igual a 3,16 radianos por segundo. Ok. E finalmente é solicitado qual a amplitude do movimento. Então eu sei que a amplitude do movimento, né, vai ser igual a F0 dividido pela massa. Isso, né, estou dividindo por raiz quadrada, e dentro dessa raiz quadrada eu tenho a frequência angular de ressonância menos a frequência angular de ressonância ao quadrado menos a frequência angular natural ao quadrado. Essa subtração elevada ao quadrado, né, mais b sobre a frequência angular dividido por m, esse termo elevado ao quadrado. Muito bem. Então aqui eu posso fazer uma substituição, né, dos termos. Lembrando que esse meu b aqui, no caso, é igual a zero, por causa que não tem atrito, então esse termo aqui é eliminado. A força já era me dado aqui, né, por essa equação. A massa é de 2 kg. A frequência, né, a frequência angular de ressonância eu já tenho, a frequência angular natural eu também já possuo. Então é só uma questão de substituir. Ao fazer essa substituição e fazer as contas, eu vou encontrar que a amplitude vai ser igual a 0,0509 metros. Sempre que algum sistema físico real é forçado próximo de sua frequência de ressonância, então a gente pode esperar oscilações de amplitudes bem significativas, né? Então aqui a gente tem dois exemplos, tá? Onde aqui, por exemplo, tem uma criança, né, sentada no balanço. Então a amplitude de oscilação ela vai aumentar significativamente quando a frequência de transmissão dos impulsos, né, for igual à frequência de oscilação livre do balanço. Então, só um exemplo, tá? Não adianta, por exemplo, essa mãe ficar empurrando o balanço, por exemplo, numa posição que seja totalmente fora de fase em relação ao balanço. Tanto é que ela só vai empurrar o balanço quando esse balanço estiver na posição superior. Então, na posição superior, ela vai empurrar, tá? Da mesma forma, uma criança, tá? Digamos que não tenha ninguém empurrando, então ela mesma vai se impulsionar. Ela não vai poder fazer jogando o seu corpo para tentar ganhar impulso em qualquer um dos momentos e com qualquer frequência. Ela vai impulsionar isso em momentos adequados, tá? Então, quem já andou num balanço sabe quanto que você tem que se impulsionar. Então, ele tem que coincidir mais ou menos com essa frequência de natural, né, do balanço. E aqui, desse lado, a gente tem a ponte do Milênio, que era uma ponte passarela, tá? Inaugurada pela rainha lá na Inglaterra em 2002. Mas por instabilidade, né, como vocês podem ver aqui, né, foi interditada 2 dias depois. Né? Na ocasião, a ponte foi até habilitada como ponte trêmula, né, lá pelos ingleses. Então, o fato é que quando tinha muita gente andando por ela, essa oscilação, devido aos passos das pessoas, né, chegavam próxima da, da frequência de oscilação da ponte, fazendo com que ele, cada vez mais, ele ficasse vibrando. Né? Talvez o caso mais impressionante de ressonância, né, seja dessa ponte, né, da ponte de Tacoma. Então, essa ponte de Tacoma, né, devido à sua vibração, ela acabou até caindo. Né? Então, no caso, né, a frequência de oscilação causada pelos vórtices alternados, né, provocados pelo vento, né, coincidia com a frequência de vibração natural da estrutura. Então, quando essa taxa com que a energia era absorvida do vento superou as perdas por atrito, né, a amplitude dessa oscilação começou a ficar tão alta, né, aumentou tanto, levando ao colapso de toda essa estrutura. Também um caso de ressonância bem inusitado, né, que também foi relatado aqui na revista Super Interessante, já antiga, de outubro de 1998, onde a manchete, né, no caso da reportagem, era Duelo com fantasma, visões estranhas atemorizam pesquisadores num laboratório inglês. Veja como um cientista de verdade enfrenta assombrações. E essa reportagem foi feita pelo Denis Russo Burgerman. Tá? Então, em um trecho lá da reportagem, né, dizia o seguinte: eu suava frio, parecia que estava sendo observado, disse, né, a Super, com os cabelos da nuca arrepiados e uma tontura que quase o derrubou. Via apavorado com o canto do olho, né, uma coisa, né,
e era uma mancha cinza e que se movia como uma pessoa, mas era uma sombra, né? Então aqui nessa reportagem, bem interessante, né? Então aqui tem o link que vale a pena ser lido. Mas aqui fazendo um resumão, né? No caso da reportagem, então aqui está um infográfico, né? Onde, no caso, né, aqui explicando o porquê dessa assombração. Então esse laboratório, ele era um laboratório estreito, onde ele tinha um ventilador. Então aqui está sendo escrito, né, no laboratório estreito e longo, as ondas sonoras emitidas pelo ventilador ficavam presas, né, sem conseguir escapar de um lado para o outro. Então aqui ele formava, no caso, uma frequência, tá, de oscilação. E nesse laboratório tinha 10 metros, e aqui, como a sala tem o mesmo tamanho que a onda do infrassom, que é inaudível, né, ele bate nas paredes e volta pelo mesmo caminho. Assim, a energia da onda é amplificada, enquanto o ventilador ficava ligado, né, e as ondas ficavam, então, represadas, né, aqui. Então, aumentando, tendo um comprimento do infrassom, então começava a ter um fenômeno de ressonância aqui. E o que isso causava, tá? Então, causava pavor repentino, porque o bulbo cerebral que controla a respiração também vibra sob a influência do infrassom, provocando hiperventilação, tá? Então, o excesso de oxigênio dá uma sensação de medo e pode provocar alucinações. Então, o globo ocular também fica imune, né? Fica tão pouco imune, né, às ondas de som. Ele chacoalha o líquido do olho, né? Então, ele acaba criando, né, visões, né, que podem ser interpretadas por fantasmas. E também, né, no caso que, sob efeito da frequência externa, né, aqui o labirinto, então ele pode causar um desequilíbrio, né, provocando tonturas. Então aqui seria um fenômeno da ressonância, né, aplicada numa situação bastante inusitada.